Estão vendo minha apresentação? Ainda não, né? Deixa eu botar aqui. Já estamos vendo. Eu já estou vendo, professor. Pronto. Então, bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de consertar até um erro que eu cometi na aula passada. Foi que, eu acho que foi a Kaline que perguntou se quando tem uma fase descontínua, a gente aplica lá a regra de fase de Gibbs, né, para saber quanto número de fases tem, quanto número de componentes tem para calcular o grau de liberdade do sistema para determinar o estado intensivo do sistema. Então, a gente viu que um exemplo que também aplicava-se tanto a fases contínuas como dispersas, né, ou descontínua que chama, né? Então, gás disperso com bolhas em um líquido, ou um líquido disperso na forma de gotas em outro líquido. Então, por exemplo, a gente tem gotas de água dispersa em petróleo, por exemplo. Então, nesse caso, eu tinha dito que era uma fase só, mas na verdade vai contar com mais de uma fase. O certo mesmo seria que cada gota dispersa seria uma fase, certo? Então, poderia ter inúmeras fases lá, por exemplo, dentro do óleo, ter a fase contínua óleo e as inúmeras fases gotículas lá, que seriam cada uma fase dispersa. Mas quase sempre eles se consideram que só tem duas fases, a fase óleo e as gotículas de água. Se a gente também tiver, por exemplo, água com gotículas de óleo, é a mesma coisa. Eles consideram quase sempre a água como a fase contínua e as gotas de óleo como uma fase descontínua. Mas teria que considerar como mais de uma fase. Mas por simplificação eles fazem isso, porque senão ia ficar muito complicado saber todo o total de gotas que tem lá, né? Tranquilo, pessoal. Aí eu queria pedir desculpa aí que eu falei isso aí errado da aula passada, que eu nunca tinha pensado nisso. Na verdade, foi uma boa pergunta. Certo? Continuando agora, a gente viu lá um processo reversível, tá? Não vou dar uma revisada dessa vez, porque a gente tem muita coisa para ver. E no processo reversível, a gente viu, né, que o sentido dele pode ser revertido em qualquer ponto com uma variação infinitesimal nas condições externas. Então a gente viu esse exemplo de uma expansão reversível de um gás, onde a gente tem um pistão aqui com certos blocos bem pequenos, e que a gente vai removendo ele, e o gás vai então expandindo aqui, né, e vai subindo essa plataforma, certo? E a gente viu que para o caso da expansão reversível de um gás, a gente tinha que considerar que o atrito aqui entre o embolo e o cilindro não tem atrito, na verdade, né? Então seria um escoamento ideal. E também que esses blocos aqui, eles seriam praticamente muito pequenos, de forma que a gente consideraria como um monte de pó que passa uma corrente tênue de ar aqui e vai tirando cada pozinho desse, e ele vai subindo continuamente, gradualmente, esse pistão, certo? E se a gente retornar esse processo inverso, a gente for colocando o pó da mesma forma, uma corrente tênue de ar, então ele vai descer e vai atingir o mesmo ponto inicial. Então isso seria um processo reversível, que na verdade não existe, certo? Mas que é um processo que a gente coloca como processo ideal, que a gente quer atingir, mas que nunca vai conseguir, certo? Então a gente vai ver que ele em geral Professor? Pode falar. O senhor está cortando bastante. Estava pensando aqui, o senhor não pode cortar o seu vídeo, sim, e só deixar a apresentação para ver? Pronto, vamos ver. Então vou continuar aqui. Se continuar, você avisa, tá? Vejo se eu mudo de posição, vou para outro lugar aqui, mais perto do modem. Então, a gente viu que a densidade do gás era baixa, que a gente está considerando aqui, e consequentemente a massa do gás também. Então, os efeitos de gravidade aqui do gás eram desprezíveis, né? Então, a gente só tinha mesmo a pressão do gás está acontecendo aqui, sem levar em conta aqui a distância, né, que seria a altura, né, da pressão manométrica, e teria os pesos aqui que são colocados e removidos. Então, a gente fez toda essa descrição desse processo e viu também que o processo irreversível, né? Tá tranquilo agora, pessoal? O som? Ou tá cortando ainda? Para mim tá tranquilo agora. Pronto. Vou manter desligado, então. Então, o processo reversível, a gente não consegue fazer isso. Então, nesse caso, o processo irreversível,
a gente não consegue inverter o processo com nenhuma variação infinitesimal. Então é bem comum o processo irreversível quando a gente tem atrito aqui, quando a gente também tem uma expansão súbita ou uma compressão súbita, ou até não é necessário ser súbita, mas que por não ter atrito aqui, parte da energia, né, potencial gravitacional que está sendo ganha aqui, vai ser transformada em energia interna, né, que depois vira calor eliminado pelo processo. Então é uma perda, né? É um processo dissipativo, né? Então a gente faz essa idealização, né, de um processo sem dissipação, onde o atrito não está interferindo aqui, né? A elevação do embolo é contínua, certo? Como se fosse uma velocidade muito baixa e fosse contínua e pudesse ser revertida. Então, a analogia que a gente faz do monte de pó retirado por uma corrente tênue de ar. Então, basicamente aqui seria... Deixa eu pular essa parte. E aqui a gente tem que as forças motrizes que, para um processo irreversível, elas não estão equilibradas. Em geral, é quando temos transferência de calor, por exemplo, a gente tem uma diferença de temperatura, uma corrente elétrica. A gente tem uma força eletromotriz, né, que está causando uma diferença de potencial lá. E reações químicas, quando a gente tem um potencial químico, que a gente vai ver, vocês vão ver transferência de massa e também a gente vê lá em equilíbrio químico que existe esse potencial químico. Então, por exemplo, em geral, quando a gente tem uma força motriz infinitesimal, então, por exemplo, transferência de calor reversível de um corpo, ela ocorre quando um corpo está a temperatura T e o outro está a temperatura T menos dt. Então, é uma diferença de temperatura dt. Então, dá para se considerar um processo reversível, porque nesse caso a gente tem uma força motriz que ela é dada por uma variação infinitesimal. Já por caso irreversível, não. A gente tem uma variação finita e às vezes muito grande, que causa o processo irreversível e ele tem perda por atrito, perda de energia por atrito. Certo? Então, basicamente o resumo do processo reversível, eu não sei se eu coloquei, acho que depois. Aqui. Processo reversível, resumo dele. Então a gente tem que ele não tem atrito, certo? Ele nunca está mais afastado do que infinitesimalmente do equilíbrio. A gente viu isso. Vai depender, por exemplo, da força motriz de diferença dt, de uma força motriz de diferença dp, de pressão, né? Ele atravessa uma sucessão de estados de equilíbrio. Então ele vai de cada bloquinho que vai sendo tirado, ele atinge um novo estado de equilíbrio. Então, ele é causado por forças não equilibradas, mas que a diferença delas é infinitesimal, certo? E ele pode ser revertido, como a gente viu em qualquer ponto, com uma variação infinitesimal. Então, a expansão, a gente pode voltar à compressão e voltar ao mesmo ponto inicial, né? Colocando todos aqueles blocos de volta, que seriam um monte de pó, né? E quando revertido, ele percorre no sentido inverso a mesma trajetória, restaurando assim o estado inicial do sistema e da vizinhança também, não é só do sistema, certo? Porque existem alguns casos que ele retorna ao estado inicial do sistema, mas não da vizinhança. Até aí, tudo bem, pessoal? Sim, professor. Sim. Aqui é um caso particular do processo reversível, que seria, lá a gente viu para um processo físico, aqui tem para um processo químico, onde a gente tem uma reação química. Então, um processo físico misturado com um processo químico aqui. Então, a gente tem um banho termostático aqui, tem um cilindro com pistão, com uma massa aqui, e a gente tem 3 compostos aqui, carbonato de cálcio, óxido de cálcio e CO2, que é um gás. Então, carbonato de cálcio e óxido de cálcio como sólido aqui no fundo, CO2 como gás aqui. Então, vai acontecer algumas mudanças no processo, porque no equilíbrio que vai ser mantido de temperatura é devido ao banho termostático, que vai tentar ao máximo manter, já que o banho termostático aqui seria a vizinhança, e aqui seria o sistema, vai tentar manter as temperaturas aqui equilibradas. Então, de certa forma, no equilíbrio, quando a gente tem essa temperatura equilibrada, o sistema ele exerce uma pressão específica de decomposição em função do CO2. Certo? Porque se a gente aumentar a pressão de CO2, então ele vai deslocar o equilíbrio para formar mais CaCO3.
Se a gente tiver uma pressão de CO2 baixa, ele vai tentar decompor mais o CaCO3 para virar CO2, certo? Então, consequentemente, esse pistão pode subir ou descer, dependendo se a pressão de CO2 aumenta ou diminui. Então, por exemplo, se a gente diminui a pressão, está relacionada só ao gás aqui, CO2, né? O CaCO3, ó, diminui essa pressão, princípio de Le Chatelier, então o CaCO3 vai se decompor, certo? E a gente precisa o quê? De calor para fazer essa decomposição. Então, o calor teria que vir, então, do banho para o sistema. Então, a gente considera para ser um processo reversível, como a gente viu, né, que o cilindro e o embolo eles operam aqui sem atrito, né? Isso é uma condição que a gente precisa para não ter dissipação, não virar energia interna e depois calor. E essa reação tem equilíbrio, né? CaCO3, CaO, CO2. E o equilíbrio térmico, como a gente viu, é mantido pelo banho termostático. A temperatura do sistema igual à temperatura da vizinhança. Já o equilíbrio mecânico, nesse caso aqui, a temperatura, de certa forma, ela é ajustada para manter a pressão de decomposição de forma que ela seja suficiente para equilibrar o peso do embolo, certo? E vai ter uma pressão no gás aqui agindo e vai tentar segurar, né, esse pistão aí para que ele não desça aí devido a essa massa que tem uma força gravitacional, certo? E contra a força gravitacional do embolo e da massa. Então, a reação química nesse caso, ela é mantida em equilíbrio, certo? Em relação à pressão de CO2. Então, qualquer mudança nas condições, mesmo que seja pequena, se aumentar um pouquinho essa massa aqui, ou se aumentar um pouquinho essa temperatura, vai ter uma mudança do equilíbrio que a gente tinha, certo? Então, causa uma evolução da reação química numa direção ou outra, ou decomposição de CaCO3 ou formação dele. Então, para um processo reversível, como a gente viu, a gente tem que causar o que a gente pode causar nesse caso são variações infinitesimais nas condições externas, né, para que tenha alguma mudança. Porque se a gente tiver variações finitas, a gente já entra num processo irreversível. Né? Então a gente tem um exemplo aqui. Se a gente aumentar a massa desse bloco, mas esse aumento ser uma variação infinitesimal, vamos dizer, de mais dm, a gente aumentar, né, para que a gente não entre num processo irreversível, continue como processo reversível. Então, quando a gente faz isso, vai forçar mais aqui, de forma que essa força de pressão aqui vai ter que compensar esse aumento de massa. Então, a gente tem um acréscimo da pressão de CO2 infinitesimal aqui, de mais de PCO2. Né? E o CO2, nesse caso, como aumentou a pressão aqui, ele se combina com óxido de cálcio e forma CaCO3. Como a reação direta ela é endotérmica, né, precisa de calor, a reação inversa, consequentemente, é exotérmica, libera calor, certo? Então, vai ter liberação de calor nesse caso. O peso, nesse caso, ele vai descer um pouco, porque aumentou a pressão, o CO2 vai se decompor um pouco e diminui a quantidade de CO2 aqui, então o peso desce, o embolo, o bloco e a plataforma. Então, como a gente viu, nesse caso, esse caminho do equilíbrio aqui para cá é exotérmico, então o calor vai passar do sistema para a vizinhança, vai ser liberado pela reação química. E vai ter um aumento na temperatura do cilindro, inicialmente, né? E calor vai fluir para o banho, para depois haver esse equilíbrio de temperatura, né, no decorrer do tempo. Se a gente fizer o contrário, se a gente diminuir a massa do bloco, né, uma variação infinitesimal, então, consequentemente, a pressão que vai ser necessária aqui do CO2 vai ser menor, por uma variação infinitesimal também, vai diminuir. E com isso, quando diminuir a pressão, CaCO3 vai se decompor para formar mais CaO e CO2. E o peso dessa vez, em vez de descer, ele vai subir, certo? Vai ter uma expansão aí reversível, né? E o calor, nesse caso, já que é uma reação endotérmica, ele vai precisar absorver calor. Então, o banho termostático vai, com uma temperatura um pouco maior do que essa, uma diferença dt, vai adicionar calor lá para o sistema, para essa reação química que necessita, já que ela é endotérmica. E o calor flui, então, do banho para o cilindro, para poder decompor o CaCO3.
Outro caso que a gente pode pensar, em vez de a gente pensar na modificação da massa do bloco, que vai influir aí na pressão, a gente influir, por exemplo, em outra condição externa, a temperatura do banho. Se a gente aumentar ela numa variação infinitesimal mais dt, certo? Então o calor vai passar da vizinhança para o sistema. Consequentemente, ele está absorvendo calor do sistema. Se ele está absorvendo, CaCO3 vai se decompor em CaO e CO2, certo? Consequentemente, a pressão de CO2 vai aumentar infinitesimalmente também aqui. E vai elevar também muito, certo? Então, a gente vê aqui que o processo é reversível, né, nesse caso, porque as variações foram infinitesimais, né? O sistema nunca está mais do que infinitesimalmente afastado do equilíbrio, e só uma diminuição da temperatura do banho em menos dt vai fazer com que o sistema retorne ao seu estado inicial. Se a gente fizer agora, depois que fez esse processo, a gente reduzir em menos dt a temperatura do banho, ele vai retornar ao estado inicial antes da gente realizar esse processo. Isso é um processo reversível. Se fosse reversível, não conseguiria fazer isso. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aí? Tá dando para escutar direito? Sim, professor. Pronto, beleza. E a gente já viu esse resumo. E agora a gente vai para cálculo mesmo de alguns processos reversíveis, certo? Então a gente viu que trabalho de compressão e expansão, né, de um gás, né, é causado pelo deslocamento infinitesimal de um embolo num cilindro, certo? Então a gente viu essa equação lá no capítulo 1, que é dW é igual a menos a pressão, a derivada do volume total, certo? Quando esse volume total ele é uma grandeza extensiva, ele pode ser número de mols vezes o volume molar ou a massa vezes o volume específico, certo? Então, para a gente usar essa equação, na verdade, a gente viu ela lá, mas para poder integrar ela, a gente precisa que o processo seja mecanicamente reversível, certo? E a gente vai ver as condições que um processo pode se apresentar como mecanicamente reversível, para poder integrar ela. Então, basicamente, a gente precisa, para ser mecanicamente reversível, que o sistema não esteja mais do que infinitesimalmente afastado do estado de equilíbrio interno, certo? Então, isso aqui envolve ele ser reversível, né? E nesse caso ele vai ter uma uniformidade de temperatura e pressão. Então, o que é que ele está dizendo aqui? No caso que a gente tinha um banho termostático e o sistema lá, a gente vai ter uma força motriz que vai ser, por exemplo, um aumento de temperatura em mais dt ou uma diminuição de temperatura em menos dt. Ou um aumento de pressão de mais dp ou uma diminuição de pressão de menos dp. Então, a gente tem que o sistema só está afastado infinitesimalmente do equilíbrio interno, certo? De certa forma que a temperatura e a pressão, né, vão ser iguais do sistema e da vizinhança. Eles estão em equilíbrio, certo? E a diferença, quando existir, vai ser infinitesimal, certo? Então, basicamente, isso aqui é praticamente o que seria um processo reversível, né? É claro, incluindo as outras condições de, por exemplo, não ter atrito lá no embolo e cilindro, né? Para não ter perda viscosa lá, né? E para ele ser mecanicamente, completar e ser mecanicamente reversível, o sistema ele também não pode estar mais do que infinitesimalmente afastado do equilíbrio mecânico, certo? Então vai ter que ter alguma força externa lá agindo entre sistema e vizinhança. Então, por exemplo, a pressão interna ela nunca está mais do que um valor diminuto fora do equilíbrio com a força externa. Então, por exemplo, na maioria dos casos, quando a gente trabalha com esse processo de embolo com cilindro, a gente tem uma força de pressão, né, que é dada por pressão vezes área. Então, essa diferença, né, de força tem que ser infinitesimal. Tipo, ou aumentar um dF ou diminuir um dF, certo? Então, quando a gente tem isso, a gente pega lá aquela equação do capítulo 1 que a gente viu, né, que era dW era menos a força vezes o deslocamento dL, e a gente faz a substituição da força, né, pressão vezes área, e o dL era o volume total sobre a área. A área da seção transversal do cilindro é constante, sai da derivada e corta, né, A com A, e a gente fica com menos PDV total, certo? Então, a gente só pode integrar essa equação
se atender esses dois requisitos aqui, além de ser reversível, certo? De não ter atrito, tudo aquilo. Então, basicamente, não está afastado mais do que infinitesimalmente do equilíbrio interno e do equilíbrio mecânico, certo? Então, todas essas considerações para a gente conseguir calcular o trabalho. Porque muitas vezes os processos irreversíveis a gente não consegue calcular por essa integração. Então, a gente tem que escolher entre ter uma forma de calcular o trabalho ou não ter nenhuma. Então, quando a gente não tem como calcular, porque o processo é tão complexo, a gente cria um processo reversível que faz a mesma mudança daquele processo e ele é mais fácil de calcular e a gente calcula, certo? Esse processo. Então, depois disso, a gente usa de uma eficiência para transformar o processo reversível no trabalho do processo real, certo? Então, isso vai ter investigação experimental, porque, por exemplo, se a gente tem uma indústria lá e a gente já sabe a eficiência da máquina da gente, quanto ela varia, né, por exemplo, o mínimo, por exemplo, de eficiência que ela pode ter, então a gente calcula o trabalho reversível e aplica para ser conservativa aquela eficiência mínima e a gente sabe qual é o trabalho mínimo, né, ou se for a eficiência máxima, qual é o trabalho máximo que a gente vai ter, certo? Então, a gente viu que o processo reversível ele é um processo ideal e ele produz, então, o melhor resultado possível. E, de certa forma, de desempenho para processos reais. Certo? Tranquilo, pessoal? Vamos para um exemplo agora. Cálculo de trabalho para processos. Então, a gente vai trabalhar muito com essa parte ideal de usar um dispositivo cilindro em bolo. E ele dessa vez está dentro de um banho termostático. Então, o embolo desliza no cilindro com atrito desprezível, né? Então, a gente poderia, de certa forma, já ter uma condição para o processo ser reversível. E uma força externa mantém uma posição contra uma pressão inicial P1 do gás de 14 bar. O volume inicial do gás é de 0,03 metros cúbicos. A força externa sobre o embolo é gradualmente reduzida, vai sendo reduzida gradualmente, permitindo a expansão isotérmica. Isotérmica, para quem não lembra, é igual temperatura inicial e final do gás até que seu volume dobre. Então, o volume era V1 igual a 0,03, vai dobrar para V2 igual a 0,06. Se o volume do gás estiver relacionado com sua pressão de tal forma que o produto PVT seja constante, qual o trabalho realizado pelo gás ao deslocar a força externa, certo? Então, tem várias considerações aqui que ele já dá, né? Ele dá aqui, tem atrito desprezível, né? Ele dá que o volume vai dobrar, que a expansão é gradual, que a expansão é isotérmica e que PVT é constante. Então, a gente vai ver no próximo capítulo, na verdade, que vocês já sabem isso aí do ensino médio de fisicoquímica, né? Que tem a equação de estado lá do gás ideal, PV igual a nRT, né? Então, basicamente, o que ele está colocando aqui, PVT seja constante, é porque essa equação do gás ideal é aplicável de forma que o gás pode ser considerado um gás ideal, certo? E por que o T não está aqui? Porque a expansão é isotérmica, certo? Então, a temperatura 1 e a temperatura 2 vão ser iguais, então ele está incluído nessa constante aqui. Então, a gente vai ver aqui. Então, PVT, ele diz que é constante, igual a uma K, constante aqui. E nesse caso, a gente pode, se a gente precisar calcular o trabalho, achar a pressão, que vai ser essa constante, que pode sair da integral. Se a gente puder integrar, é claro, precisa ser o processo mecanicamente reversível para poder integrar, sobre o volume total. Ele quer calcular o trabalho, né? Então a gente primeiro tem que verificar, de acordo com as considerações que ele deu, né, se é um processo mecanicamente reversível. Porque se não for, a gente tem que arrumar uma forma de calcular ele como se fosse um processo irreversível, certo? Então, primeiramente a gente vê que aqui o equilíbrio interno ele não está mais do que infinitesimalmente afastado. Até porque ele diz aqui que tem um banho termostático, certo? Um banho termostático, então, que vai ter uma diferença de temperatura dt, certo? Ele vai aumentar ou diminuir,
e o banho termostático vai agir, certo? Ou recebendo calor ou distribuindo calor. Então, de certa forma, a gente pode considerar que tem um equilíbrio interno lá, em relação à temperatura. E em relação à pressão também. Por quê? Ele diz que a pressão, né, a força externa, age sobre o embolo gradualmente reduzida. Então, ele vai subindo continuamente, como se tivesse aquele monte de pó sendo arrastado por uma corrente tênue de ar, certo? Então, a gente tem forças aqui infinitesimais dt e dp, certo? Então, de forma que ele não está afastado mais do que infinitesimalmente. Professor, Pode falar. pode repetir essa parte, por favor? Certo. Então, a gente não viu aqui no processo mecanicamente reversível que para um equilíbrio interno, certo? Ele precisa, para ser um processo mecanicamente reversível, que ele não esteja mais do que infinitesimalmente afastado do equilíbrio interno e também do equilíbrio mecânico, certo? Então, para ele não estar mais do que infinitesimalmente afastado do estado de equilíbrio interno, então ele tem que ser caracterizado por uniformidade de temperatura e pressão. Ou a temperatura da vizinhança e do sistema estarem em equilíbrio iguais, e a pressão também, ou ele só pode ter uma diferença dt ou dp, certo? Então, por exemplo, transferência de calor está acontecendo do banho termostático para o sistema. Então, a diferença de temperatura do banho termostático, que vai ter que ser maior nesse caso, vai ser em mais dt, então vai ser T mais dt, e a temperatura do sistema vai ser T, certo? Então, a diferença é infinitesimal. Para a pressão seria a mesma coisa. Se tem uma pressão sendo exercida lá pelo gás, que aumentou, né, em mais dp, então a pressão lá da vizinhança vai ter que ser P, certo? Para a diferença ser infinitesimal. Então a gente manteria o equilíbrio interno. E o equilíbrio mecânico, certo? Que a gente também tem que é o que eu vou chegar lá, né? A gente tem que ter também, em relação à pressão, né, que seria a força externa, ela tem que ser também diferencial, infinitesimal a diferença dela. Então a gente tem que ter uma dF, por exemplo, aplicada lá, né? Uma F mais dF comparada a outra força que está agindo contrário, que seria uma F. Deu para entender aqui? Porque a gente não tem um banho termostático. Então, o banho termostático ele vai tanto transmitir calor ou vai receber calor. Então, a diferença de temperatura entre ele e o sistema vai ser dt, certo? Então, ele não está mais afastado do equilíbrio interno mais do que infinitesimalmente. Assim como a pressão, porque aqui é gradualmente reduzido. Então, ele vai, se ele expandir, ele vai se expandindo bem devagar. Então, porque diferenças de pressão dp vão sendo aplicadas, certo? Entendi. Obrigado. Para o equilíbrio mecânico, certo? Porque a gente tem uma diferença de força dF, certo? Porque justamente é gradualmente reduzido. Então, por isso aqui a gente pode dizer que o processo é mecanicamente reversível e também porque ele falou, a gente tem que estar atento, né, que não tem atrito, né? O atrito é desprezível. Então, com isso, a gente pode integrar a equação, certo? Do trabalho. Então, como a gente vê aqui, ele deu essa equação aqui que a gente sabe que é a equação do gás ideal, que K é constante, né? E a gente passa o VT para cá. Então, a gente pode substituir a pressão aqui. Então, a gente fica com K sobre VT no lugar da pressão. Como K é constante, ele sai da integral. E o VT fica aqui embaixo. Então, aqui a gente vai tirar a integral. Vai ficar ln de V2T sobre V1T, né? E aqui a gente poderia resolver. Só que a gente não sabe quem é K ainda, né? A gente só sabe que ele é constante igual a PVT, né? Então, a gente teria que primeiro descobrir ele, certo? Então, K igual a PVT, que pode ser tanto P1 V1T ou P2 V2T, para cada condição. Como eu tenho só a condição 1, a pressão 2 eu ainda não tenho, então eu calculo para a condição 1. Eu tenho uma pressão de 14 bar, só que eu tenho que colocar em Pascal, que 14 bar é 14 vezes 10 a quinta Pascal, para poder achar em Joule. E o volume em 1 é 0,03 metros cúbicos, então eu achei aqui 42.000 Joule. Em seguida, eu sei que o volume 2 é 0,06, né? Então, por essa equação aqui, a gente acha o K, a gente tem um V1, e o V2 a gente sabe que é o dobro, né, de V1. Então, a gente fica com ln de 2 aqui, que é 2V1, corta V1 com V1,
ln de 2. Então a gente achou esse valor aqui em menos 29.112 Joule. Esse seria o trabalho reversível, né, mecanicamente reversível, para fazer essa mudança de 14 bar e esse volume, e dobrar o volume de forma gradual, sem ter atrito, e que o equilíbrio interno e mecânico ele fique não mais do que infinitesimalmente afastado desse equilíbrio. Certo? Se eu quiser também, eu posso calcular essa pressão 2, que a gente não sabe. Ele não pediu, na verdade, ainda, mas eu posso calcular. Então, essa pressão 2, como a gente viu lá, PVT era igual a K, né? Que é uma constante. A constante a gente viu que é 42.000, e nesse caso, para achar P2, eu tenho que aplicar as condições 2. Então, o volume 2 é 0,06 e eu acho 700.000 Pascal, certo? Uma pressão de 7 aí, 7 bar. Aí ele faz outra pergunta. Que quantidade de trabalho seria realizado se a força externa fosse subitamente reduzida à metade do seu valor inicial, em vez de ser gradualmente reduzida? Então, eu pergunto a vocês, nesse caso, o processo vai ser reversível ou irreversível? Alguém pode responder? Então, se ele foi reduzido pela metade, subitamente, então não pode ser um processo reversível. Certo? Nesse caso, a gente vai ter um processo irreversível. Então, a expansão súbita vai ter uma mudança muito rápida. E se a gente perceber, na expansão, o processo vai passar de uma pressão 1 para uma pressão 2, né, que é aquela pressão que a gente calculou lá de 7 bar. E ele vai passar mais tempo o processo com essa pressão 2 do que com aquela pressão 1, já que a expansão é súbita. Certo? Ele vai mudar da pressão 1 para a pressão 2 já no início e ele continua o resto do processo com essa pressão 2. Certo? Então, a gente considera que essa força externa aí vai ser constante, certo? E é uma força externa justamente relacionada com aquela pressão 2, até ele atingir o volume 2 lá que ele quer, certo? Então, com isso, a gente faz uma, vamos dizer assim, uma aproximação, né? Porque o processo irreversível para calcular o trabalho é mais complicado, né? Então, a gente pegou aquela integral lá, que a gente nem poderia resolver, na verdade, né? Mas como a pressão, a gente está considerando que a força é constante, né? Ele vai passar mais tempo com essa pressão 2 que a pressão 1, então é aproximadamente constante, e a gente tirou a pressão da integral, certo? E então a gente vai ficar com delta V total, né? Que é V2 menos V1, certo? Então, ó, a pressão é aquela pressão 2 lá, que é a que passa mais tempo, 700.000 Pascal. E V2, 006 menos 003. E a gente acha um trabalho aqui, menos 21.000. Se a gente perceber, eu não vou voltar ao outro slide, mas eu vou colocar aqui, que esse trabalho ele é menor do que aquele trabalho reversível que a gente achou. Então a gente poderia calcular uma eficiência aqui. Certo? O trabalho reversível foi menos 21.000 e o trabalho reversível foi menos 29.112. E a gente encontra uma eficiência de 72,1%. Tranquilo, pessoal? Agora a gente entra em processos a volume e a pressão constante. A gente já viu o balanço de energia, né, para o sistema fechado. Mas a gente considerou lá, na grande maioria, que a gente tinha um número de mols igual a 1 ou 1 quilograma, né, da substância que vai compor o sistema. Se a gente fizer o balanço de energia para o sistema fechado, que é o que a gente está trabalhando, sem entrada de massa nem saída, para N moles em um fluido homogêneo, né, que seria com uma fase só, né, então a gente tem dNU, dQ mais dW. Aqui antes a gente tinha usado dU total, né, só que o total, a energia interna total, ela é uma grandeza extensiva. Se a gente colocar como grandeza intensiva, se a gente colocar em termos de energia interna molagem, fica número de mols vezes 1. Certo? E a gente viu, acabou de ver, né, que trabalho para um processo mecanicamente reversível, que muitas vezes eu coloco como MAC-HEAVY, quando vocês verem isso aqui é o processo mecanicamente reversível. Só a partir disso, sendo um processo dessa forma, que a gente poderia integrar essa equação. Certo?
a gente integrou lá para o processo irreversível, porque a gente tem uma pressão constante, que a gente aproximou, mas quase sempre a gente só pode integrar para um processo reversível. Então, aqui nesse caso, a gente tem menos P dV total, V total, né? Só que como ele é uma grandeza extensiva, a mesma coisa da energia interna, a gente tem número de mols vezes o volume molar, que é a mesma coisa do que VT, né? Então, ambas essas duas equações, né, a gente pode unir elas, né, colocar dW aqui no lugar do balanço de energia do sistema fechado, já que ele é aplicável, né, para N moles de um fluido homogêneo no sistema fechado com processo mecanicamente reversível. Então, se o processo é mecanicamente reversível, a gente pode incluir ele aqui. Então, a gente coloca no lugar do trabalho, certo? E a gente pode analisar certos processos. Um processo a volume constante e outro a pressão constante, certo? Então, a volume constante, por exemplo, a gente já percebe por aqui, né, que se o volume for constante, e o N provavelmente vai ser constante também, porque o sistema é fechado, ambos vão sair da derivada, né? E dV, nesse caso aqui, vai ser zero, né? Então, o trabalho vai ser zero. Então, sempre que a gente tem um processo a volume constante, o trabalho vai ser zero. Então, se o trabalho é zero, essa parte aqui da equação 2.8 ia embora, certo? Ia ficar só com dNU igual a dQ. Então, quando a gente aplica um balanço de energia para N moles de um fluido homogêneo num sistema fechado, certo? Que cai nessa equação, um processo mecanicamente reversível, que aí a gente pode aplicar essa outra, a volume constante, então a volume constante o trabalho vai ser zero, então a gente fica só com essa parte dessa equação aqui, certo? Então dQ é igual a dNU, certo? Ou dU total, tanto faz. Isso seria para variações infinitesimais no processo. Como a gente viu, tem uma variação infinitesimal de temperatura, dt, uma variação infinitesimal de pressão, dP. Quando a gente tem uma variação finita, a gente teria que aplicar Q igual a delta NU, ou delta U total, certo? Então, essa equação aqui, a gente só pode aplicar se atender todas essas condições e, além disso, ser a volume constante, certo? A gente vai ver depois, que não é nessa equação depois, que existe um caso que não necessariamente outra equação que a gente vai ver quando for calcular a energia interna, ela precisa ser com volume constante, vai ser mais na frente, não vou falar agora. Então essa daqui a gente só tem que entender que se atender todas as condições e ter volume constante, a gente pode aplicar, certo? Então, muitas vezes a gente tem no problema a quantidade de calor e já pode então determinar a variação de energia interna. Para um processo a pressão constante, então a gente aplica aquela mesma equação lá, balanço de energia a N moles de um fluido homogêneo, um sistema fechado, com um processo mecanicamente reversível, porque aí a gente pode incluir o trabalho, como essa equação aqui. E se a gente botar aquela equação como dQ explícito, que nada mais é a gente pegar essa equação, botar dQ, passar isso aqui para cá, né? Ele passa positivo, né? Então a gente fica com essa equação. Então a gente quer descobrir dQ, como a gente fez anteriormente, né, que foi igual a dNU, né? Só que agora não é o volume que é constante, é a pressão que é constante. Então isso aqui não vai ser zero, esse termo do trabalho. Então a pressão é constante. Se a pressão é constante, eu posso colocar ela para dentro aqui da diferencial, certo? Posso colocar ela, então eu adiciono ela aqui dentro da diferencial. E também eu vejo que, pela propriedade lá de derivada, né, quando tem a soma de derivadas, eu posso multiplicar aqui, né, juntar elas, né, na verdade. Né? Então eu vou juntar dNU mais NPV e fecha parênteses. Né? Só que como N está multiplicado para ambos, né, então eu posso botar N em evidência, certo? Então fica derivada de N, U mais PV. Então, esse termo U mais PV aqui, ele tem a mesma unidade. Por quê? Por exemplo, U aqui, se ele for energia interna molar, ele tem uma unidade de Joule por mol. E se a gente multiplicar aqui a pressão, que tem a unidade de Pascal, que é Newton por metro quadrado, e o volume, que nesse caso é volume molar, tem a unidade de metro cúbico por mol, também vai dar Joule por mol. Se for uma energia interna específica, vai ser Joule por quilo, e aqui também vai dar Joule por quilo, porque é volume específico.
Essa soma aqui matemática, ela foi definida, né, com uma propriedade termodinâmica, que é a tão conhecida entalpia, certo? Então, a entalpia, nesse caso, é U mais PV, certo? Então, como a gente pode ver aqui, tanto H, né, que é a entalpia, U, que é a energia interna, são todas aqui específicas ou molares, o volume também, eles são valores molares ou por unidade de massa. Então, vai ser joule por quilo ou joule por mol. Se eu tivesse aquele símbolo de T aqui total, então ele já não seria uma grandeza intensiva, seriam grandezas extensivas e não teriam unidades de massa em mol, seria só joule e quilojoule, certo? Então, se a gente voltar lá para o balanço de energia que a gente está aplicando, né, para todas aquelas condições, número de moles de um fluido homogêneo no sistema fechado, com um processo mecanicamente reversível que aplica essa equação aqui, e agora com a condição que a pressão é constante, né, então o que acontece? Como a gente viu lá que a pressão constante, a gente chegou nessa equação, então esse U mais PV aqui, a gente vai substituir por H. E a gente fica com dQ igual a dNH, ou igual, né, a dH total, né, que seria a grandeza extensiva. Então, essa equação se aplicaria para todo esse processo aqui, com todas essas condições que são necessárias para poder aplicar, e para uma variação que ocorra infinitesimal. Quando são variações finitas, então a gente pode integrar aqui, certo? Como o calor é uma quantidade infinitesimal, não é uma variação infinitesimal, ele vai dar, quando integrar aqui, vai dar Q, né? E aqui, como o H é uma propriedade, né, uma propriedade termodinâmica, ele vai dar uma variação finita aqui, né? De 1.2 para 1.1, certo? Então, só se aplica com todas essas condições aqui e pressão constante. Então, a gente vê que a entalpia, a pressão constante, ela desempenha papel semelhante, tal como a energia interna ela tem quando tem a volume constante. Porque a gente viu que o calor, para todas essas condições, só que aplicando volume constante, era igual a delta NU, né? Quando tinha volume constante. E se a gente trocar apenas essa condição final para pressão constante, agora a gente fica com Q igual a NH nesse caso, né? Delta NH. Beleza, pessoal? Tranquilo, professor. Vamos entrar aqui um pouco mais em entalpia, que a gente definiu agora, para a gente entrar no balanço de energia mais importante da engenharia química, que é o sistema aberto, né? Quando massa está entrando e saindo. Então, o balanço de energia ele pode ser aplicado tanto para sistema aberto como fechado. A gente só viu até agora para um sistema fechado, mas ele tem maior importância para um sistema aberto e principalmente vai aparecer termos de entalpia para o sistema aberto. Então, ele é comum em processos com escoamento, que ele é aberto, né, tem entrada, tem saída. Por exemplo, tem trocadores de calor na indústria, então entra massa e sai massa, né, uma corrente que quer aquecer, por exemplo, ou quer resfriar. Em reatores contínuos, por exemplo, reator CSTR, PFR, a gente tem uma entrada de massa e uma saída, né? Então, tem um escoamento lá, evaporadores, colunas de destilação, que a gente quer separar um líquido de um vapor, né? Um componente menos volátil de um mais volátil. Bombas, quando a gente quer bombear um líquido de uma pressão menor para uma pressão maior. Compressores, quando a gente quer comprimir um gás, né, para ele passar de um ponto para outro, né? Turbinas para gerar potência para um motor, por exemplo, e motores também. Então, é muito usado, né, sistemas abertos, que seriam, incluindo tudo isso aqui, entalpia inclui, né, para fazer o cálculo de trabalho e de calor também. Então, a gente vai precisar muitas vezes de entalpia do fluido, por exemplo, que está entrando e o fluido que está saindo, que ele pode mudar suas propriedades quando ele está entrando e quando está saindo, e também dentro do sistema. Então, não é comum, e você nunca vai encontrar, na verdade, tabelas que tenham valores de calor e trabalho para todos os processos possíveis. Isso é praticamente impossível, porque como a gente viu, calor e trabalho dependem da trajetória. Então não faria sentido a gente colocar tabelas, por exemplo, para água, se a gente quiser
fazer um processo que vai, mudança de temperatura de 25 para 100 graus, por exemplo, não faz sentido a gente colocar nas tabelas lá o valor de calor e trabalho, porque a gente pode fazer aquele processo por diversas trajetórias diferentes. O comum é que a gente meça lá as propriedades termodinâmicas, porque, como a gente viu, elas são funções de estado, certo? Intensivas, por exemplo, volume específico, energia interna específica, entalpia específica, elas são propriedades intrínsecas da matéria. Então, se eu estou mudando, aquecendo a água, por exemplo, de 25 graus para 100 graus, a 25 graus, se ela tiver uma pressão que ela é líquida, né? Então a gente vai ter um volume específico lá, tabelado, uma energia interna, uma entalpia específica também. E a 100 graus ou a 99, antes dela, por exemplo, virar vapor, né? A gente vai ter lá um volume molar líquido também, o específico, uma entalpia específica, uma energia interna específica para aquele ponto, certo? Então a gente pode tabelar isso. Vocês podem ver isso, eu ia até colocar no slide e esqueci, mas quando a gente tiver exemplos nos próximos capítulos, existe uma tabela do apêndice F do livro, que são as tabelas de vapor saturado e superaquecido. Então eles se baseiam justamente nisso, desse princípio aqui para a água. Então você vai ver lá para diferentes temperaturas e pressões, eles mediram valores dessas propriedades, incluindo entropia, que a gente vai ver nas próximas aulas. E em alguns casos a gente tem até volume molar do líquido saturado e volume molar do vapor saturado, assim como para as outras propriedades. Então a gente já chegou a falar nisso, mas a gente vai falar mais na próxima aula, que em muitos casos, quando a gente tem transição de fase, por exemplo, o volume específico do líquido saturado vai ser muito menor do que o volume do vapor saturado para aquela substância, naquela temperatura e naquela pressão, certo? Então a gente vai ver, eu acho que ainda num exemplo aqui da aula, se der tempo, a gente vai ver que isso realmente ocorre, certo? Então tem na fronteira de fases, quando você muda de uma fase para outra, as propriedades daquela substância numa fase na outra, elas são bastante diferentes, certo? Isso para uma substância pura, como a gente viu aqui, né? Então, por exemplo, seus valores para as fases líquido e vapor podem ser tabulados como funções de temperatura e pressão para futuros cálculos de calor e trabalho. Então a gente vai tabular aqui as propriedades para poder então calcular Q e W para diversos processos que a gente quiser trabalhar para a mesma substância, é claro, né? Nesse caso da tabela de vapor que a gente tem lá seria só para processo envolvendo água. Como a gente viu, o P e V, né, que seriam grandezas intensivas, elas são funções de estado nesse caso. Como a gente viu que a H, que a entalpia é U mais PV, então ela só depende de funções de estado. Consequentemente, entalpia também é função de estado. Ou seja, se a gente mudar um processo de 1.1 para 1.2, então a variação de entalpia, se a gente seguir uma trajetória ou outra para atingir o mesmo ponto, vai ser igual àquela variação de entalpia. Então, aqui é aquela mesma equação que a gente viu, só que ela com uma forma diferencial. Então a gente viu que era HU mais PV, e se a gente derivar, a gente fica com DH, DU mais DPV. Aí vai depender se a pressão ou o volume é constante para poder sair. Se não for, a gente tem que fazer a regra da cadeia aqui, que ficaria P mais PDV mais VDP, né? E para uma mudança finita no sistema, a gente tem, então, quando integra isso aqui, ΔH, ΔU e ΔPV, certo? Tranquilo aí, até aí, pessoal? Aqui, como a gente viu, H está como uma grandeza intensiva, certo? Ela não está dependendo aqui da massa. Então, ela vai ter ou unidade de massa ou unidade de mol, que seria joule por mol, joule por quilo. Se fosse um H total, seria só joule. A gente tem um exemplo agora. Então, vocês estão escutando, pessoal? Estamos sim, professor. Sim, professor. Tá, né? Calcule ΔU, né, variação de energia interna, e ΔH para 1 kg de água, quando é vaporizada na temperatura constante de 100 graus Celsius e sob uma pressão constante de 101,33 kPa. É a pressão ambiente aqui, né? Nessas condições, ó, que eu tinha falado agora, os volumes específicos da água líquida e vapor, que ela está
no equilíbrio líquido-vapor são 0,00104 e 1,673 metros cúbicos por quilo. Então a gente vê ó, que o volume específico da água líquida ele é muito menor do que o volume específico da água como vapor. Certo? Vocês saberiam explicar alguém por que seria isso que acontece? Pode ligar o microfone se quiser. É por causa da expansão não das moléculas, quando Isso. passa do estado líquido para o vapor? Isso, elas se afastam mais, né? É só você pensar num embolo em um cilindro, por exemplo, que se tu tiver com um líquido lá no embolo cilíndrico sob uma certa pressão, se tu expandir, pode chegar a um ponto que ele pode passar do líquido para o vapor. Então, por esse motivo que muitas vezes em indústrias, às vezes você produz um gás, por exemplo, e você prefere do que trabalhar com um compressor para, por exemplo, mover aquele gás de um ponto para outro, é melhor você condensar o gás, bombear ele com a bomba, que sai mais barato do que você comprimir aquele gás de um ponto a outro. Porque o volume, a vazão volumétrica que você vai ter vai ser muito grande, entendeu? Então, às vezes, você até precisa para condensar, né, aquele vapor, você precisa, às vezes, de um trocador de calor para reduzir a temperatura, outro trocador para condensar e depois uma bomba para bombear. Mas se você fizer o cálculo de custo, muitas vezes sai mais barato você usar esses três equipamentos para você transformar em um líquido bombeado que você usar um compressor. Sai muito mais caro, porque você vai precisar de uma quantidade de trabalho, uma potência muito alta, custo de energia elétrico alto, certo? Aí por isso a gente tem uma fronteira de fase, então a gente vê que quando eles estão em equilíbrio líquido-vapor para a mesma substância, eles têm volumes diferentes, certo? Então ele diz que para esse sistema aqui, que a gente está vaporizando água, né, a T e P constante, ele adicionou uma quantidade de calor igual a 2.256,9 kJ. Foi adicionada, né? Então, vamos resolver. Então, a gente considera aqui que o sistema, que a gente sempre tem que escolher no início, né, é suposto ser 1 kg de água, que foi o que ele deu aqui, certo? Para facilitar um problema, a gente considera que, a gente imagina que esse 1 kg de água está dentro de um cilindro lá, um embolo sem atrito, que ele pode expandir ou pode comprimir, certo? Justamente para a gente poder aplicar os conceitos de processo reversível e mecanicamente reversível. Como a gente vê também, a temperatura ele diz que é constante no processo e a pressão também. Então, nesse caso, a gente tem uniformidade de temperatura e pressão, então o equilíbrio interno lá a gente tem atendido, né? E para atender o equilíbrio mecânico, teria que, se ocorresse expansão ou compressão, né, ele teria que ser uma variação infinitesimal. Nesse caso, como a temperatura e a pressão é constante, ele não vai variar o volume também aqui nesse caso, né? Então, a gente não vai ter problema com isso. Então, só vai ter uma transferência aqui de calor, no caso, que não é envolvida com aumento de temperatura. Então, é um calor latente que está sendo adicionado só para mudar de fase da água líquida para água vapor. Então, o calor a gente considera também que está sendo adicionado reversivelmente, ou seja, ele é adicionado gradual e que a diferença do calor, né, que está sendo adicionado e o que está sendo recebido é dQ, certo? Para a gente, então, poder aplicar o processo mecanicamente reversível. Se a gente considerou que a água líquida está dentro de um cilindro com embolo, então a gente já sabe que o sistema é fechado. Processo mecanicamente reversível, que a gente fez essas considerações aqui. E como ele deu, a temperatura e a pressão é constante. Então, o volume pode até ser constante, mas a gente não tem certeza, então a gente vai usar o que ele deu, que é a pressão constante aqui. Então, como ele deu tudo isso aí, né? Então, a gente viu lá nos slides passados, né, que o calor, quando ele se aplica todas essas considerações aqui para N moles, né, mas nesse caso seria para uma massa de 1 kg, então a gente pode aplicar essa equação, que Q era igual a ΔNH, né? Se fosse para massa, seria ΔNH. Como M é 1 kg, né, a gente só fica com H, certo? Que é a entalpia específica. Como ele quer que a gente calcule ΔU e ΔH e já deu calor, então a gente substitui o calor aqui e já encontrou o ΔH. Agora a gente tem que encontrar o ΔU, certo?
Então a gente viu lá também que H era U mais PV. E a gente viu também que quando a gente coloca lá integrando, né, fica com ΔU, ficava com ΔH igual a ΔU mais ΔPV, que a gente viu nessa equação aqui, né? Deixa eu voltar para vocês não se perderem. Aqui, ó. Como eu quero achar ΔU agora, então eu passo para cá menos ΔPV, certo? Pronto. Então, ΔH eu já achei, né? E eu tenho menos ΔPV. Como a pressão eu já tenho certeza que é constante que ele deu, né? Então sai do delta e fica ΔV, certo? Nesse caso vai ter variação de volume, porque ele está passando do líquido para o vapor, né? Então o vapor é o estado final, né? Esse estado aqui, um volume maior, e o líquido, volume menor. Então a gente tem que calcular primeiro P ΔV para poder adicionar aqui na equação para achar ΔU, já que a gente já tem ΔH. Então a pressão é constante 101,33 kPa, menos o volume do vapor saturado aí da água, 1,673 menos 00104. Então a gente encontrou esse valor de 169,4 kJ, que é muito menor do que esse valor aqui. Então o ΔU é igual a ΔH menos P ΔV. ΔH é esse valor maior aqui e P ΔV é esse valor menor aqui, certo? Então a gente chegou no valor de 2087,5 kJ. Beleza, pessoal? Sim, professor. Então a gente agora vai definir outra propriedade que é chamada capacidade calorífica. Que basicamente, com a visão moderna que veio de calor pelos experimentos de Joule, calor e trabalho foram considerados como energia em trânsito. Ou seja, entre sistema e vizinhança eles estão em constante, né, transferência. Né? Mas antes disso, a visão antiga que se tinha de calor era que o corpo, de certa forma, e ainda até existe esse pensamento até hoje, o corpo ele tem uma capacidade para o calor, certo? De armazenar o calor, vamos dizer assim, capacidade calorífica. Então, por exemplo, para um dado quantidade de calor que é adicionada ao corpo, por exemplo, quanto menor a variação de temperatura que ele tiver, se diz então que ele tem uma maior capacidade para o calor. Por esse motivo que se diz que a água tem um calor específico alto, certo? Porque a gente precisa de uma quantidade de calor muito alta para conseguir ter uma diferença de temperatura, um aumento, por exemplo, significativo. Se a gente, por exemplo, colocar óleo, uma mesma quantidade de calor que a gente aplicou à água, então a gente vai ter uma diferença de temperatura muito maior, porque o calor específico do óleo, nesse caso, é menor do que o da água, certo? Então, por esse motivo, né, quando a gente adiciona calor, quanto menor for essa diferença de temperatura, maior a capacidade calorífica daquela substância, certo? Então, capacidade calorífica ela é definida, né, por essa equação, dQ sobre dt, onde dt é a temperatura, né, diferencial da temperatura. E a gente vê aí que um problema acontece se a gente quisesse considerar para calcular a capacidade calorífica e colocar em tabelas, né? Porque como a gente viu, só é interessante tabular, né, para uma certa substância se forem funções de estado. Mas como o calor e o trabalho a gente sabe que depende da trajetória, então não é uma função de estado. Então, se Q não é função de estado, ela depende da trajetória, então a capacidade calorífica também depende do processo. Então a gente não poderia tabular. Para isso a gente se faz uma artimanha, que já que a gente viu aí que é dependente do processo, que é um problema, a gente define duas funções de estado da capacidade calorífica, a pressão constante e a volume constantes. Aí vocês vão ver por que é interessante fazer isso. Então, por exemplo, capacidade calorífica a volume constante, que é o chamado CV. Então, em vez da gente definir como dQ dt, a gente pode definir ela como du, que é o derivada parcial da energia interna, em relação à temperatura, a volume constante. Por que isso acontece? A gente não viu lá que a volume constante para todas aquelas condições lá, sistema fechado, para um fluido homogêneo, com um processo mecanicamente reversível,
o calor a volume constante não era igual à energia interna, então por esse motivo, o volume ser constante, a gente pode substituir aqui e ter energia interna, certo? Em geral, energia interna, que a gente vai ver nas próximas aulas, ele depende tanto da temperatura quanto do volume, certo? Ou da temperatura e da pressão, certo? Teria que escolher um desses. Em geral, se considera que ele depende da temperatura e do volume. Como a gente está trabalhando aqui a volume constante, então ele só vai depender da temperatura, certo? E isso também acontece muito para o caso de gases ideais, que a energia interna ela também só depende da temperatura. Isso aí a gente vai ver também nas próximas aulas. Como o volume é constante, de qualquer forma aqui, então para qualquer gás que a gente usar o líquido, a energia interna só vai depender da temperatura, certo? O volume é constante, por isso que ele coloca aqui do lado de fora de parênteses para dizer que o volume é constante. Então ele chama essa capacidade calorífica de capacidade calorífica molar ou calor específico, certo? A volume constante. E ele depende se o é energia interna molar, né, para ser capacidade calorífica molar, ou energia interna específica para ser calor específico ou capacidade calorífica específica. A volume constante, né? Então, para um processo a volume constante num sistema fechado, né, a gente pode então definir, porque aqui a gente tem uma diferencial parcial, mas se a gente está já definido que o volume é constante e o só depende de temperatura e volume, então a gente pode trocar a diferencial parcial por uma diferencial ordinária, porque o só depende de uma variável agora, não é mais uma diferenciação parcial. Então du é igual a CV dt, certo? Isso é aplicado quando a gente tem volume constante, porque senão ia ter que ter um termo aqui a mais, que seria du del V com a temperatura constante. Como a gente está considerando volume constante, não vai ter, e a gente pode então ter essa equação. Então, como a gente vê, CV nesse caso aqui, ele depende de U e temperatura. U é uma propriedade, uma função de estado. E temperatura também é uma função de estado. Então, a gente pode tabular valores para uma determinada substância, para várias temperaturas, pressões, tanto U como T, né? Então, consequentemente, uma divisão de uma função de estado por outra vai dar uma função de estado. E a gente também pode tabular CV. Então, é mais interessante trabalhar assim do que trabalhar com essa que é dependente do processo, certo? Então, mas atentar que aqui a gente só pode usar se a gente tiver volume constante. Se a gente for integrar pela equação, então a gente bota um integral aqui, né? Vai ficar com ΔU, integral do CV dt, né? Então vai de uma temperatura 1 para uma temperatura 2. Eu lembro a vocês da ata, viu? Que daqui a pouco eu acho que já vai aparecer. Vocês têm até 10h40 para assinar lá no Google Classroom, certo? Então, como a gente viu para um processo mecanicamente reversível, né? Que aí a gente poderia calcular o trabalho pela integral. Se ele ocorrer a volume constante, né? Aí vocês já sabem, né? A gente pode resolver a integral. Só que como o volume é constante, dv é zero. Então, o trabalho, consequentemente, a volume constante, processo mecanicamente reversível, é zero. Então, como a gente sabe, ΔU, né, total, né, é igual a Q mais trabalho para um sistema fechado. Se trabalho é zero, né, então Q é igual a ΔU. Né, só que tem um número de mols aqui, né, que seria ΔU total. Né, então, N ΔU. N e ΔU é essa integral aqui, de T1 a T2, CV dt. Certo? Então, essa equação aqui, ela só se aplica lá para sistema fechado, com N número de moles, processo mecanicamente reversível, AV constante, certo? Que é chamado de processo isocórico, né, volume constante, ou isovolumétrico. Certo? Outra coisa que tem que atentar, que vai ser um assunto do capítulo 4, é que CV e CP eles são dependentes da temperatura, certo? Então, a gente até vai ver algumas equações lá que eles são dependentes da temperatura, mas em muitos problemas a gente vai considerar que ele é constante e ele vai sair da integral, certo? Mas em outros a gente vai ter que ele é dependente de um polinômio da temperatura e a gente vai precisar integrar, certo? Então, outro caso que ocorre muito é que para o volume ser constante, a gente sabe que o volume inicial tem que ser igual ao volume final, né?
e que nesse caso teria uma variação de volume igual a zero. Só que existem casos de processos que ocorrem mais em um processo e que na verdade o volume varia. Então, por exemplo, o volume começa num VI, vai para um volume intermediário, num processo, e depois ele sofre outro processo e volta para um volume final que é igual ao volume inicial. Então o processo não ocorreu a volume constante, mas ele voltou para o mesmo volume, certo? Então o que acontece? Que como o CV e T a gente viu que são funções de estado, então ele só não depende do caminho, né, só do ponto inicial e do ponto final, então eles independem da trajetória por causa disso. Então essa equação 2.18, ela além de se aplicar a volume constante, ela também pode ser aplicada para processos que têm mudança de volume, mas que o volume inicial seja igual ao volume final do processo. Então ele pode ir de um volume I para um volume V' e depois voltar do V' para o VF. Se eu quero saber só o ΔU do ponto inicial para o ponto final, se os volumes são iguais, então a gente pode usar essa equação ainda, independente se o volume é constante ou não, certo? Já essa aqui eu não posso. Essa daqui eu só posso usar se o volume for constante. Por quê? O trabalho ele vai ter que ser zero, para eu poder igualar Q igual a ΔU, certo? Então, aqui tem, que é lá do livro, né, para o cálculo de variações e propriedades, né, que é U, CV, T, um processo real pode ser substituído por qualquer outro processo que realize a mesma mudança de estado. Então é bem comum a gente ter um processo mais complexo e a gente define um processo reversível, que faz aquele processo real chegar de um ponto a outro, né? E muitas vezes a gente se usa então dessas mudanças de estado para poder calcular, né? Então, ou a gente calcula dessa forma, não vai ter como calcular de forma alguma, né? Então é melhor a gente calcular pelo menos nem que seja aproximado. Então, como a gente tem, mesmo que o volume varie, mas ele atinge o mesmo volume inicial, então a gente pode calcular por essa equação, certo? Então, nesse caso, a gente muitas vezes se escolhe de um processo mais simples para poder calcular aquele processo mais complicado. Outra definição de capacidade calorífica diferente é quando a gente usa a pressão constante. Como a gente viu lá, a capacidade calorífica era dQ dt, e o calor, quando tem a pressão constante, com o sistema fechado, mecanicamente reversível, tudo, né? A pressão constante, a gente tinha que o calor era igual a ΔH. Então a gente substitui Q aqui por H, e é uma diferencial parcial da temperatura em relação à pressão. Tal como a energia interna, entalpia depende da temperatura e da pressão. Como eu estou colocando pressão constante, eu só vou depender da temperatura, consequentemente eu posso tirar a derivada parcial e colocar uma derivada ordinária. Então, aqui a gente tem capacidade calorífica molar ou específica, que vai depender se a gente tem uma entalpia molar ou entalpia específica, a mesma coisa lá, só que ambas são a pressão constante. E a gente viu, né, que se o processo é a pressão constante, mecanicamente reversível no sistema fechado, então se a pressão é constante, H só depende da temperatura e a gente pode substituir por uma diferencial ordinária, dH igual a Cp dt, a pressão constante. Se a gente integrar, a gente fica com ΔH integral de T1 a T2, né, Cp dt. Cp, tal como CV, ele em geral é dependente da temperatura, em geral por algum polinômio, mas muitas vezes a gente vai considerar ele constante para poder sair da integral, para facilitar. Para um processo mecanicamente reversível a pressão constante, né, a gente chama a pressão constante de processo isobárico. Né? Então a gente poderia calcular trabalho e calor, e o trabalho nesse caso, já que ele é mecanicamente reversível, a gente pode integrar, né? Então seria menos, né, integral de V1 a V2, PDV, mas como a gente tem um número de moles aqui, né, o dV era total, né, e o número de moles sai da derivada porque o sistema é fechado, numa troca de massa, então o número de moles pode sair, e aqui fica como volume molar. Né. Então, como a pressão é constante e o número de moles é constante porque o sistema é fechado, ambos saem da integral, certo? E dV vai ficar V2 menos V1, que é ΔV. Então a gente conta o trabalho. Já o calor, a gente já tinha visto que ele era a pressão constante, com sistema fechado, processo mecanicamente reversível, que era igual a N ΔH. Né? N,
a gente repete aqui, né? A integral do ΔH é T1 até T2, CP dt, certo? E essa daqui só se aplica a processo constante com as outras condições, porque Q é dependente do processo. A mesma coisa que acontece lá para a energia interna se aplica aqui. Se a gente tem um processo que ele tem uma pressão inicial igual à pressão final, nesse caso uma ΔP igual a zero, mas P varia, na verdade, o processo não ocorre a pressão constante, mas ainda assim, porque entalpia, CP e temperatura são funções de estado, só depende do estado inicial e final do processo, então independe da trajetória. Então, a gente pode usar essa equação tanto para pressão constante, um processo a pressão constante, quanto um processo que ao final seja restaurada a pressão. No entanto, essa equação, para achar o calor, já que é dependente do processo, só pode ser usada se o calor, se a pressão for constante. E da mesma forma, a gente pode muitas vezes escolher um processo mais simples, se baseando nisso aqui, das mudanças de estado, tanto de uma pressão inicial para um intermediário e voltar para o final, para calcular a função de estado para depois achar o calor. Certo? Aqui tem um exemplo. Eu vou só iniciar. Vocês terminam em casa. Então, por exemplo, a gente tem A a 1 bar e 298,15 Kelvin. Ele é comprimido até 3 bar. Então, vai aumentar a pressão. Com a temperatura igual. Então, a gente tem um processo aqui isotérmico, certo? No processo do ponto 1 para o ponto 2. Então, ele passa por dois processos diferentes, mecanicamente reversíveis. Então, ele já está facilitando a vida para a gente usar lá a equação da integral do trabalho, certo? Então, tem dois processos que ele pode seguir, cada um por duas etapas. Então, o primeiro processo, que ele pode atingir esse estado para esse, ele considerou um resfriamento a pressão constante, seguido por um aquecimento a volume constante, certo? Então, o outro processo é aquecimento a V constante, seguido de resfriamento a pressão constante. Aí ele quer que calcule o calor, o trabalho, né? ΔU e ΔH, do A para cada trajetória. E ele deu CV e CP constantes aqui para facilitar. Ele quer que admita que para o A que PV sobre T é constante. Então, basicamente, isso aqui que ele está dando é que o A é um gás ideal. A gente vai ver no próximo capítulo, né, que seria basicamente a equação do gás ideal. PV igual a nRT, né? Então, PV sobre T é uma constante, que é justamente o R lá, né? E o N a gente está considerando aí ou um mol, né, ou um quilo de... Esse caso seria um mol. Independente das mudanças pelas quais ela passa, né? Então, ele dá aqui que nessa condição inicial, a gente tem uma pressão de 1 bar e uma temperatura de 298,15 Kelvin. Tem esse volume molar aqui do ar, certo? Então, as considerações aqui. O sistema é suposto ser um mol de ar, para facilitar justamente aqui na equação do PVT, né? Imaginamos no interior de um cilindro em bolo sem atrito, para que o processo seja reversível, né? A gente vê que T1 é igual a T2, né? O processo aqui é isotérmico, né? Vai dessa temperatura a essa outra. E que o calor a gente considera que é adicionado reversivelmente. Nem precisava dizer isso, porque ele já disse aqui que é mecanicamente reversível, né? Mas eu coloquei. Temos um sistema fechado, porque a gente considerou um embolo em um cilindro aqui, fechado com o ar lá, o gás, dentro, né? E o processo mecanicamente reversível já foi dado. Aqui, nesse caso, a gente tem a pressão inicial, a temperatura inicial, a pressão final, temperatura inicial, e tem o volume inicial. Mas não tem o volume final. A gente vai precisar desse volume final, então a gente vai calcular logo, achar V2, certo? Basicamente, ele já deu aí a equação, que seria do gás ideal, né? Então, PV sobre T é igual a constante, então a gente pode fazer, já que é igual a constante, né? P1, V1, P1 igual a P2, V2, P2, certo? Como P1 e P2 são iguais, vai sumir aqui da equação, né? E a gente quer calcular V2, só vai passar P2 para cá dividindo. Então, V1, P1 sobre P2, certo? V1 ele deu aqui, volume molar do ar, na primeira condição. A pressão 1 é 1 e a pressão 2 é que ele vai comprimir, é 3. Aí a gente acha o volume.
Ele comprimiu, o volume, nesse caso aqui, é menor na condição 2 do que na condição 1, certo? Então, basicamente, eu vou resumir aqui a letra A que ele está pedindo. Ele quer um resfriamento a pressão constante, seguido por um aquecimento a volume constante. Se a gente está se usando da equação do gás ideal, fica fácil da gente pensar aqui. Se a gente está botando a pressão constante, certo? Então, se a gente resfriar, a gente está diminuindo a temperatura, certo? Então, fica mais fácil. Então, vê, ó, a gente tem pressão 1 bar, né, no início, esse volume e essa temperatura. Então, a gente tem uma pressão constante, está passando o primeiro processo que ele falou, né, que é um resfriamento à pressão constante. Quando a gente diminui a temperatura, consequentemente, como a gente sabe que é PV igual a nRT, né, então, quando diminui a temperatura, vai diminuir o volume também, certo? Então, o volume de um processo que vai ser um ponto intermediário lá, vai ser um volume V', que a gente, por enquanto, não saberia, mas que seria menor do que esse volume aqui, certo? Já a pressão, como ele diz que o resfriamento ocorre a pressão constante, então esse P', que seria essa pressão desse ponto intermediário, seria igual a P1, já que a pressão é constante, né? Então seria 1 bar. A temperatura T' a gente não saberia. A segunda trajetória do processo, ele diz que é um aquecimento a volume constante. Então ele resfriou para diminuir essa temperatura para uma temperatura T' que a gente não sabe, e depois ele aqueceu para voltar àquela temperatura. Então, basicamente, não é, juntando as duas etapas, não é bem um processo isotérmico. Ele vai de uma temperatura 1, diminui, e depois vai e volta para a temperatura 2, que é igual a 1, certo? E nesse caso, ele faz esse processo a volume constante. Então, se é a volume constante, PV igual a RT, né? Então, quando o volume constante e a gente aquece, aumenta a temperatura. Se aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Então, a pressão foi de P', né, que era igual a P1, 1 bar, e passou para P2 igual a 3 bar, certo? E o que acontece? O volume 2 a gente calculou, a temperatura 2 foi dada, e como esse processo é a volume constante, então o volume V' aqui vai ter que ser igual a V2, certo? Por isso que eu já adicionei aqui. Só o que a gente não sabe ainda é a temperatura linha. Como ele quer calcular trabalho, calor, ΔU, ΔH, então a gente teria que fazer para cada trajetória aqui. Seria só da letra A. Então essa trajetória é 1 e essa trajetória é 2. Então, por exemplo, a primeira trajetória, resfriamento a pressão constante, a gente teria que primeiro achar esse T' para poder resolver. E daí a gente se usa de novo da equação do gás ideal, né? Então, para o processo intermediário, a gente tem P', V', T', que P' a gente sabe que é igual a P1, certo? Que foi constante, né? E V' a gente viu que é igual a V2. Substituir aqui. E T' continua, que é o que a gente quer. E a gente pode igualar tanto para a condição 1 como para a condição 2. Eu escolhi colocar a condição 1 aqui. Então, P1, V1, T1, certo? Como a pressão 1 aqui é igual a essa pressão 1, eu corto. Eu quero saber T', passo T' para cá, né, meio pelos extremos. V2 sobre V1 vezes T1. T1 é 298,15. Volume 2 eu tenho, que é um volume menor, e um volume maior V1. Então eu achei uma temperatura que é abaixo dos 0 graus, né, Celsius, justamente porque houve um resfriamento aqui, que ele falou, certo? Então, basicamente, a letra A, ele começa num estágio inicial aqui, a gente vê um diagrama PV aqui. Então, ele vai a pressão constante e resfria. Então, ele resfriou, consequentemente, o volume diminuiu. O próximo processo que ele vai fazer é um aquecimento a volume constante. Se é volume constante, é uma linha horizontal no volume. E ele vai estar aquecendo, então ele está aumentando a pressão de 1 para 3, a pressão vai aumentar, certo? Então, ainda na etapa 1, que a gente não terminou, né, a gente tem que achar o calor, trabalho, ΔU e ΔH. Né? Então, o calor, como a gente viu, para todas aquelas condições que eu não vou repetir, que é processo mecanicamente reversível, sistema fechado e pressão constante, ele vai ser igual a ΔH, certo? E ΔH, como a gente viu, como ele é uma função de estado, ele pode ser usado tanto a pressão constante como pressão inicial igual a pressão final, que é igual a CP ΔT, certo? Então, CP ele deu, que é constante, esse valor, e ΔT vai ser desse estágio 1 para o estágio intermediário. Então, T'
menos T1, certo? Então a gente encontra um calor negativo que é igual ao ΔH. Então está liberando calor. O trabalho aqui agora, a gente também, como é mecanicamente reversível, pode integrar, né? Integral de menos P dV, né? Só que a pressão é constante, então a pressão saiu da integral. Então fica menos P ΔV. A pressão é 1 bar, que passa para Pascal, é 10 a quinta. E os volumes aqui, volume linha, esse aqui, e o volume 1, certo? Então a gente encontra o trabalho. Depois a gente vai achar o ΔU, porque a gente já sabe ΔH. ΔH é ΔU mais PV, então ΔU é ΔH menos ΔPV. Pressão é constante, sai, né, do delta. E esse menos PDV a gente sabe, ΔV, que é o trabalho, né? 1653, pode substituir aqui no lugar. E o ΔH é esse valor, menos 5.784, e a gente acha o ΔU, certo? Negativo também, a energia interna do sistema está diminuindo. A etapa 2 aqui, que seria o aquecimento a volume constante, que seria essa etapa aqui, então ele ocorre também em um processo mecanicamente reversível, tudo, né? Então, como é a volume constante, o calor dessa vez vai ser igual a ΔU, certo? Não vai ser igual a ΔH, porque lá era a pressão constante. E ΔU, a volume constante, ou no mesmo volume inicial para o volume final, ele é dado por outras funções de estado, CV e ΔT. CV é constante, e ΔT vai ser o T2 menos o T' que a gente achou. Então a gente achou ΔU, certo? E agora a gente tem que achar ΔH, porque a gente achou ΔU e Q, né? E como o volume é constante, o trabalho é zero, né? Porque quando for integrar, né, o dV vai ser zero. E o ΔH aqui vai ser ΔU mais ΔPV. O volume é constante e ele sai do delta aqui, né? E o V ΔP a gente precisa então achar, né? Já que a gente já tem ΔU. V ΔP, o volume nesse caso, né, é constante, né? Esse valor aqui, V', que é igual a V2. E o ΔP vai ser pressão 2 menos P', 3 menos 1, certo? E vai ter que ser em Pascal, então é 10 a quinta. Então a gente acha esse valor, adiciona aqui, certo? E acha o ΔH. Finalmente, para a letra A, a gente pega e vai ter que somar os dois calores. Então esse calor aqui, da etapa 1, e o calor da etapa 2. Então ainda vai dar um valor negativo, tá? O sistema está liberando energia. E o trabalho, nesse caso, foi esse valor aqui e zero para esse outro. A gente soma também e chega nesse valor. Já o ΔU, a gente soma também, esse valor negativo com esse, e a gente observa que ele dá zero. A mesma coisa o ΔH. Se a gente pegar o ΔH, era esse valor aqui, e esse outro aqui, quando somar vai dar zero. Então, isso ocorre, pessoal, porque a gente tem um processo aqui que vai de uma temperatura 1 para uma temperatura 2 que são iguais. Que, na verdade, não é isotérmico, mas que ele vai, na temperatura de uma condição, ele volta para a mesma temperatura. Então, como a gente usou a equação do gás ideal, né, nesse caso, U e entalpia só vão variar com a temperatura. Então, se elas voltam para a mesma temperatura, energia interna e entalpia tem essa característica, que para um processo isotérmico, a variação dessas propriedades vão ser zero, certo? Ou se ela voltar, for da mesma temperatura, e acaba voltando para ela. E foi o que aconteceu. Isso é o princípio que vai ocorrer também para processos cíclicos que a gente vai ver nas próximas aulas, porque ele acaba voltando para o mesmo estado inicial e o ΔU e o ΔH do ciclo vai ser zero. Aqui é só o diagrama T, pressão, seria o mesmo desse aqui. Isso depois a gente discute na próxima aula. Obrigado, pessoal, e a gente se vê na próxima aula. Qualquer dúvida, pode perguntar.